E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar a aula então. Hoje é a nossa aula de usinagem. Eu vou fechar a câmera aqui porque esse computador, estou fazendo um computador diferente, tem a câmera ruim. E eu tenho que falar bem próximo do computador aqui por causa do som, tá? Então, se o som estiver baixo aí, aumenta bastante aí porque esse computador, a captação do som também dele é fraca. Mas beleza, semana passada a gente viu até a parte de movimentos de usinagem, a gente viu como que a gente pode definir um torno mecânico, né? A gente viu vários tipos de tornos, a gente viu quais são as principais funções de um torno, né? Quais são as principais tipos de operação que ele faz. E agora a gente vai para falar um pouquinho a respeito de ferramentas, tá? Uh, essa parte de ferramentas, tá? Eu vou focar mais nas ferramentas de usinagem, mas ela serve os princípios, de novo, vale para todos os tipos de ferramentas que a gente for utilizar em usinagem em geral. Vocês vão até ver aqui que eu vou mostrar algumas imagens, por exemplo, de fresas, que tem a ver também com os princípios que a gente vai falar. Então vamos primeiro aqui para os materiais das ferramentas de usinagem. Primeiro, nós temos as ferramentas feitas de aço carbono. Elas são ferramentas pequenas para trabalhos em baixas velocidades de corte. Essa velocidade de corte, pessoal, ainda a gente vai falar bastante a respeito desse parâmetro mais para frente. Só que já adiantando, né, já que a gente vai falar bastante disso, velocidade de corte, ela tem a ver com a velocidade do movimento de corte. Lembra que não sei se foi na última aula ou na anterior ainda, a gente falou sobre o movimento de corte, né? Por exemplo, no torno, o movimento de corte está na rotação da peça. Na fresadora, o movimento de corte está na rotação da ferramenta. Tá? Então, é a velocidade desse movimento. Tá? Por exemplo, uma ferramenta de aço carbono é uma ferramenta que ela não consegue, ela não é muito resistente ao desgaste. Então, ela precisa trabalhar com o movimento da velocidade de corte baixo, porque senão ela vai se desgastar muito rápido. E também baixas temperaturas, até 200 graus. Tá? Então, quais são as situações que a gente utiliza esse tipo de ferramenta? Por exemplo, limas. Tá? São ferramentas manuais, elas são feitas de aço carbono e trabalham com velocidade baixa e temperatura baixa. A gente não consegue nem dar um movimento muito rápido manualmente e nem muito menos aumentar demais a temperatura a ponto dela perder aí a dureza dela. Outros tipos tipo de ferramenta, né, material de ferramenta que a gente utiliza, são as ferramentas de aço ligas. Tá? Esses aços ligas são aços ligas médios, que a gente chama, acho que vocês até lembram nas aulas de materiais que nós tivemos, são aços ligas ferramentas. Tá? São usados na fabricação, por exemplo, de brocas, machos, tarraxas, alargadores, e não tem desempenho satisfatório para torneamento ou fresagem de alta velocidade de corte. De novo, né? Então, não são ferramentas para altas velocidades de corte, altas velocidades do movimento de corte, especialmente porque a resistência a quente dele é baixa, até 400 graus Celsius. É bem semelhante à do aço carbono. Eles são diferentes dos aços carbonos porque contêm adição de cromo e molibdênio, por isso que eles são aços ligas, né? Lembra? Aço carbono é só uma liga binária de aço e carbono. Quando eu adiciono algum tipo de elemento químico para conferir alguma característica diferente para o material, ele começa a se chamar aço liga. Nesse caso, desses aços ligas ferramentas, eles contêm cromo e molibdênio. Por que eles vão adicionar isso? Para melhorar um pouquinho a resistência da ferramenta, a dureza, e também a sua resistência ao desgaste. E a temperabilidade, já que esses materiais eles são temperados para aumentar a dureza.
Apresentam também teores de tungstênio que melhora a resistência ao desgaste. Então aqui eu coloquei na imagem dois exemplos de ferramentas de aços ligas, que são os machos. Aqui eu tenho um jogo de macho, e aqui embaixo um alargador. Então são ferramentas feitas de aços ligas médios. Tá? Esse aço rápido é muito utilizado em usinagem. É um dos materiais mais utilizados em usinagem. E ele também é um aço ferramenta. Tá? Só que ele tem um nome especial. A gente chama ele de aço rápido. Tá? Todas essas ferramentas que eu falei, que a gente falou aqui atrás, ó, podem ser feitos com aços ligas médios, eles também podem ser feitos em aço rápido. É mais comum hoje, inclusive, na usinagem, a gente vê broca, macho e outros tipos de ferramentas feitas em aço rápido, que é um material barato, relativamente barato, né, por ser um aço ferramenta, um aço liga, e ele tem uma usinagem, ele é muito mais características muito mais satisfatórias para a usinagem do que o aço liga médio, tá? Então, apesar do nome, essas ferramentas fabricadas com esses materiais são indicadas para operação de baixa a média velocidade de corte. Tá? Por que média? Porque a gente vai ver que tem outras ferramentas, por exemplo, o metal duro, que são indicadas para alta velocidade de corte. Então, aço rápido é indicado para baixa e média. Só que esse baixa e média, já é uma velocidade de corte bem satisfatória para trabalhar principalmente com manutenção, com desenvolvimento de peças, de poucas peças. Tá? Não é ideal uma ferramenta de aço rápido para operações de produção em massa, por exemplo, para um torno CNC, mas para operações de manutenção e desenvolvimento de peças, desde que não produção em massa, é bem satisfatório. Esses aços eles apresentam dureza a quente até 600 graus Celsius e uma boa resistência ao desgaste. Quando a gente fala aqui, ó, apresentam resistência de dureza a quente até 600 graus, significa que até 600 graus ele mantém a dureza de fábrica. Tá? A partir de 600 graus, a dureza do material ele começa a baixar. Tá? É por isso que uma ferramenta ela quebra, principalmente quando ela está em operação. Porque se você não cuidar com a velocidade que você está trabalhando e com a refrigeração que você está utilizando, essa temperatura ela sobe, vai subindo até um ponto em que a dureza ela cai tanto a ponto que ela rompe a ferramenta. Tá? Então esse é o caso do aço rápido. Ele vai trabalhar bem, trabalha com a dureza especificada pelo fornecedor até 600 graus Celsius. E ele tem uma boa resistência a desgaste. Vocês vão ver que o aço rápido, principalmente a Bits, né, que é essa ferramentinha, esse bloquinho aqui, ó, que está na imagem, é o que a gente compra para fazer ferramentas de corte no torno. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego esse bloquinho, esse perfil quadrado, passo ele num rebolo e vou cunhar uma ferramenta. Tá? A gente vai ver daqui, ainda nessa aula como que eu posso aprender esses ângulos, tá? Para cunhar uma ferramenta de usinagem para um torno. Então, esse cara aqui, ó, o Bits, que ele é feito de aço rápido, ele é muito utilizado em usinagem. Tá? Ele é muito utilizado principalmente em torno, tá? E plana também. Ele é utilizado bastante esse tipo de ferramenta aqui. E aí, existem algumas ligas que são adicionadas ao aço rápido para conferir melhores características para ele, como tungstênio, molibdênio, cobalto e vanádio. O que a gente vai ver bastante nas bits, quando a gente for ler ela ali, ó, no bloquinho,
vai ser isso aqui, ó, 10 ou até mesmo 20% de cobalto. Tá? Isso aqui melhora muito o desempenho da ferramenta. Eu posso trabalhar com uma velocidade de corte maior se a minha ferramenta me der essa possibilidade aqui, ó, de ter de 10 a 20% de cobalto. Ele ajuda bastante na característica da ferramenta. Ligas não ferrosas. Eles têm elevado teor de cobalto, são quebradiças, não são tão duras quanto os aços especiais para ferramenta, quando em temperatura ambiente. Mas eles mantêm a dureza em temperaturas elevadas e são usados quando se necessita de grande resistência ao desgaste. Ele colocou aqui como exemplo o Stilite, mas um ótimo exemplo que a gente tem são os rebolos. Tá? Rebolos, por exemplo, para a gente fazer retificação de aço, o que seja, são materiais não ferrosos, com uma excelente resistência ao desgaste, principalmente em temperaturas elevadas, tá? E um bom rendimento de usinagem. Né? O rebolo, por exemplo, numa retífica plana, você vai utilizar bastante o rebolo até ele desgastar a ponto de você ter que trocar ele. E aí vem outro cara que é muito utilizado em usinagem, que são as ferramentas de metal duro ou carboneto sinterizado. É uma família de diversas composições de carbonetos metálicos. Esses carbonetos metálicos podem ser de tungstênio, de titânio, de tântalo ou de combinações desses. Eles são aglomerados com cobalto e produzidos por processo de sinterização. O processo de sinterização, para quem não conhece, ele é um processo onde você transforma materiais metálicos em pó. Então você vai pegar, por exemplo, esses carbonetos metálicos aqui, ó, de titânio, de tungstênio, e vai transformar ele em pó, tá? E aí depois, através de uma prensa, você vai transformar essa mistura de pó metálico numa pastilha. Uma pastilha, por exemplo, parecida com essas aqui. Então, ela vai ter esse formatinho, a prensa vai fazer esse formato aqui para a ferramenta, tá? Só que só o processo de prensagem do pó não dá resistência para a ferramenta. E aí o que você vai ter que fazer com essa pastilha? Passar ele através de um forno de sinterização, como um tijolo, né? Um tijolo, você primeiro molda ele e depois seca ele num forno. Esse processo de sinterização é a mesma coisa, só que você vai sinterizar, ou seja, vai secar uma pastilha, que é um conglomerado ali desses pós metálicos. Esse material ele é muito duro, tá? Portanto, ele é quebradiço. Por isso, a ferramenta ela precisa estar bem presa, deve-se evitar choque e vibrações durante seu manuseio. Então, o metal duro ele é tão utilizado quanto o aço rápido em usinagem, tá? Ele tem essa imensa vantagem aqui, ó, dele ser bem mais duro do que o aço rápido. E isso em usinagem é ótimo, porque você vai poder utilizar uma velocidade de corte muito maior e você vai poder usinar qualquer tipo de material independente da sua dureza. Qual é a contrapartida? Contrapartida a gente já viu em materiais, quanto mais duro é um material, menos maleável ele é, mais frágil ele se torna a choque. Então, é isso que acontece também com as ferramentas de metal duro. Você precisa, ao usinar com ela, evitar choque e vibração. Isso pode lascar ou quebrar a ponta da ferramenta se você trombar com ela, se você utilizar ela com uma vibração muito alta, se ela não estiver bem presa, isso pode acontecer. E é um material mais caro, né? Então tem que se tomar mais cuidado ainda, porque se você quebra, se você lasca a ponta, por exemplo, de uma ferramenta de aço rápido, você vai lá e afia ela. No metal duro, não. No metal duro, se você lascar ou quebrar a ponta de uma pastilha, se você não tiver uma outra aresta para usar, você tem que jogar fora. Você tem que trocar a pastilha. E isso custa dinheiro.
O metal duro ele está presente nas ferramentas em forma de pastilhas, que podem ser soldadas ou grampeadas ao corpo da ferramenta, que a gente chama de suporte da ferramenta. Eu vou mostrar no próximo slide para vocês. E, por sua vez, esse daí é feito de metal de baixa liga. Essas ferramentas elas são empregadas para velocidade de cortes elevadas e são usadas para usinar ferro fundido, ligas abrasivas não ferrosas e materiais de elevada dureza, como aço temperado. E olha a temperatura que ele opera bem. Até 1.300 graus Celsius, ele vai continuar com o mesmo nível de dureza especificado pelo fornecedor. Lembra lá que, se a gente voltar um pouquinho, ó, o aço rápido, que já é uma boa ferramenta de usinagem, ele mantém a dureza até 600 graus apenas. O metal duro até 1.300. Então é uma ferramenta excelente. Para usinagem é a melhor. Ela tem um custo mais alto, mas é um custo acessível para a usinagem, principalmente para as empresas, que se torna a melhor ferramenta de usinagem que a gente pode ter aí. E aí como que funciona? As pastilhas que a gente falou são essas aqui, ó, tá? Essas pastilhas elas vão nos suportes, que são esses onde eu tô com o mouse aqui, ó. Essas daqui que eu tô mostrando para vocês, percebam que elas são grampeadas, elas são colocadas no suporte através de um parafusinho. Todas essas aqui são parafusos, mas ela pode ser soldada também. É só no torno que utiliza essa ferramenta de metal duro? Não. Que eu coloquei aqui um exemplo de uma fresa. Essa fresa ela tem, sei lá, umas 10 ou 12 pastilhas, tá? E formando aqui o diâmetro dessa fresa, tá? Então na fresa a gente utiliza várias pastilhas, enquanto no torno a gente utiliza apenas uma. E aí, as fresas, aliás, as ferramentas, elas têm formato. Perceba que eu tenho formatos aqui triangulares, quadrados, redondos, pontas mais abertas, pontas mais fechadas. Como que eu sei qual que eu vou comprar? Depende da operação que você está fazendo, tá? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês um catálogo de fornecedor, e o catálogo do fornecedor ele fala para qual tipo de geometria a ferramenta ela é mais indicada para qual operação, tá? Por exemplo, esse mais triângulozinho aqui, ele vai ser indicado, por exemplo, para usinagem externa, para usinagem à esquerda, para tanto de penetração. Então depende do fornecedor. Normalmente os catálogos dos fornecedores eles indicam isso para nós. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês o que são a geometria da ferramenta. Vai ser mais fácil, depois que a gente aprender geometria de ferramenta, a perceber, por exemplo, que uma cunha mais fechada ela é indicada para acabamento, para pouca penetração. E cunhas mais abertas para desbaste e para grandes penetrações e para também usinar materiais mais duros. Mas isso depois da aula de hoje. Outro tipo de ferramenta são as ferramentas cerâmicas. Elas são construídas de pastilhas sinterizadas, o mesmo processo do metal duro, mas com aproximadamente 98 a 100% de óxido de alumínio. Elas possuem dureza maior que a do metal duro e possuem velocidade de corte de 5 a 10 vezes maior que o metal duro. E aí, o seu gume, ou sua aresta de corte, pode resistir ao desgaste a uma temperatura de até 1.200 graus, o que favorece a aplicação na usinagem de materiais como ferro fundido e ligas de aço. Então, as pastilhas cerâmicas, elas têm basicamente o mesmo formato das pastilhas de metal duro, são feitas pelos mesmos processos, só com materiais diferentes, tá? O que faz com que ela tenha uma dureza muito maior do que a do metal duro. O que eu consigo trabalhar com velocidade de corte de 5 a 10 vezes maior que a do metal duro, tá? Qual que é a contrapartida? São extremamente caras essas ferramentas aqui. Enquanto as ferramentas de metal duro, elas são acessíveis, inclusive para se fazer, para se trabalhar com manutenção, ou para se trabalhar com torno universal. As cerâmicas,
elas só são utilizadas em tornos CNCs, que podem entregar uma velocidade de corte bem alta, e em empresas que trabalham com produção em massa, tá? Porque ela vai se pagar, né? Ela vai produzir muito e você vai conseguir pagar o preço da ferramenta que você comprou a um custo alto. Senão, caso contrário, não vale a pena comprar ela, tá? Se você mesmo às vezes, mesmo se você em tornos CNCs, tornos pequenos, às vezes não compensa comprar ferramenta cerâmica. As ferramentas cerâmicas elas se tornam viáveis, isso falando em termos de custo, né? Em situações muito específicas, quando você tem uma máquina muito cara, uma máquina muito poderosa, e quando você tem um produto com valor agregado alto, que ele vai te pagar o retorno aí, o gasto que você está tendo com a ferramenta. Beleza? Então vamos falar um pouquinho da geometria da ferramenta. Como eu disse para vocês, é bem fácil de visualizar isso aqui, ó. A geometria da ferramenta, quando você olha para essas pastilhas, olha como elas têm formatos diferentes. Umas têm formato mais agudo, outros mais aberto, umas são triangulares, outras são quadradas. Vamos ver um pouquinho o princípio da geometria de corte das ferramentas, e esse princípio a gente pode levar para qualquer tipo de processo de usinagem. Primeiro, a geometria de corte da ferramenta, ela depende de onde a aresta de corte principal ela se encontra, à direita ou à esquerda. Como a gente vê no desenho, é bem simples, né? Uma aresta de corte principal que usina à esquerda, como nesse primeiro exemplo, e a aresta de corte principal que usina, aliás, primeiro à esquerda e depois à direita, tá? Aqui a gente está falando de uma ferramenta monocortante. Lembra que, acho que logo nas primeiras aulas, eu passei para vocês que a gente tem ferramentas que são mono, ou seja, que só tem uma aresta de corte, e ferramentas multicortantes ou policortantes, que são aquelas que têm mais de uma aresta de corte principal. Então, nesse caso, como a gente vai aplicar mais para processo de torneamento, o de fresamento também é igual. A gente vai ter uma aresta de corte, tá? No caso de uma pastilha de uma fresa, ela vai ter uma aresta de corte principal, e este pode ser à esquerda ou à direita. Nesse caso, com a aresta de corte principal à esquerda, o movimento de avanço vai ser à esquerda, e com a aresta de corte principal à direita, o movimento de avanço vai ser à direita. E aí a gente tem as superfícies das ferramentas, que são as partes externas, aquelas partes da ferramenta que podem ser vistas e tocadas. Então, imaginando uma ferramenta monocortante, no caso, a gente pode imaginar aqui uma bits ou uma pastilha, tá? A gente tem 3 tipos de superfícies principais. A primeira vai ser essa superfície de saída, que ele está indicando aqui pela essa letrinha A no desenho. É a superfície por onde o cavaco se desliza, tá? Então, é a superfície que dá saída para o cavaco. O cavaco ele vai deslizar pela superfície de saída. Muitas vezes a gente tem nessa superfície algo que a gente chama de quebra-cavaco. Para quê? Para que o cavaco ele não saia em tiras longas, mas para que ele saia em pedacinhos bem pequenininhos, para que inclusive seja mais fácil de armazenar esse cavaco dentro da empresa, tá? Então, bem simples. A superfície por onde o cavaco desliza é chamado de superfície de saída. A superfície que vê o material a ser removido, a gente chama de superfície principal de folga ou de incidência, que nesse caso é esse B aqui, ó, tá? Ele vai ver um material que ainda vai ser removido, né? Nesse caso é como se essa superfície principal de folga ou de incidência ela estivesse vendo o movimento de avanço, tá? Ela estivesse acompanhando o movimento de avanço da ferramenta. E o último vai ser a superfície que tende a atritar com a região usinada, chamada de lateral de folga ou
a superfície secundária de folga, tá? Esses dois nomes aí, lateral ou secundária de folga. Então, essa superfície aqui, né, que está identificado pela letra C, tá? Nesse caso aqui, ele está vendo como se essa superfície ela estivesse olhando ou ela estivesse dando uma folga para o material que já foi usinado. Tá? Enquanto esse aqui, ó, o de principal, ele está dando uma folga para o material que vai ser removido, o lateral de folga, ele está dando uma folga entre ferramenta e material que já foi usinado. E aí, a gente tem as arestas de corte, tá? Que é a linha de intersecção ou ponto de cruzamento entre duas ou mais superfícies das ferramentas. Essas arestas também são chamadas de facas, fios, dentes ou gumes, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, na ferramenta de bits, ó, a gente vai ter a aresta principal de corte, tá? E a aresta lateral de corte, tá? O encontro dessas duas arestas, a gente vai encontrar aqui, a gente vai chamar de ponta da ferramenta, que é a região de cruzamento dessas arestas cortantes, principal e secundária. Essa ponta da ferramenta, ela está sempre em contato com a peça, tá? Então, depois de afiar a ferramenta, isso aqui vai se transformar num canto vivo, tá? Se você um canto vivo, ele está mais propenso a quebrar quando tocar na peça. Por isso, depois de afiar, é bom você arredondar essa ponta, só um pouquinho, né? Arredondar ela, deixar aí com meio milímetro de arredondamento, para não acontecer de quebrar a ponta da ferramenta. Aqui, ó, nessa imagem, é bem legal vocês estudarem ela, porque tem todas as superfícies, ó. Superfície de saída, por onde escorre o cavaco. Superfície principal de folga, que vai ser a folga entre a ferramenta e a parte bruta da peça. E a superfície lateral de folga, que vai ser a folga entre a ferramenta e a parte já usinada da minha da peça. Okay? E aí vamos falar um pouquinho sobre a geometria da ferramenta em relação aos ângulos da ferramenta. O fenômeno de corte ele é realizado pelo ataque da cunha da ferramenta. O rendimento desse ataque ele depende dos valores dos ângulos da cunha, pois é esta que rompe as forças de coesão do material da peça. Os ângulos e superfícies na geometria de corte das ferramentas são fundamentais para o rendimento e a durabilidade da ferramenta. A denominação dessas superfícies e os ângulos e também das arestas, ele é normalizado por SNBE 6163 de 1990. Provavelmente ela já foi até atualizada. Mas quais são os ângulos de corte numa ferramenta? Eles vão ser esse aqui, ó, de folga, que é denominado pela letra alfa. Se vocês olharem aqui para o mouse, ó, eu vou indicar aqui para vocês. Então, só para entender, né? O que a gente tem aqui? Uma peça num torno e uma bits, uma ferramenta aqui, ó, uma bits ou uma pastilha. Okay? Essa figura, ela é um corte, tá? Dessa ferramenta aqui. Eu estou olhando para a cunha, tá? Para a cunha da ferramenta, que é aquilo que ataca a ferramenta. Então, eu tenho o ângulo de folga, o de cunha, que é esse beta, e o de saída, que é esse símbolo gama. Alfa, beta, gama, eles formam aqui esse ângulo de 90 graus da ferramenta. Nesse ponto aqui, ó, nessa visão superior da ferramenta, quais que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter o ângulo de posição, que é esse aqui, tanto esse aqui quanto que essa é a posição principal e posição secundária. Depois a gente vou mostrar isso para vocês. E o epsilon, que é o ângulo de ponto. Né? E depois a gente tem esse ângulo lambda, que é o de inclinação da aresta cortante, que ele vai ser
importante também para dar uma folga e aumentar a resistência da ferramenta. Primeiro, o ângulo de folga alfa é o ângulo formado entre a superfície de folga e o plano de corte medido no plano de medida de cunha cortante. Plano de medida é esse aqui, ó, é só uma referência, tá? Mas o ângulo de folga é esse alfa aqui, tá? Então é como se a gente colocasse a cunha da ferramenta, tá? Impressa numa folha, né? Pode ver que ele está em corte, e colocasse esses traços a 90 graus, o plano de referência e o traço do plano de corte, e desse traço do plano de corte até a primeira aresta da ferramenta, isso aqui é o ângulo de folga. Ele influencia a diminuição do atrito entre a peça e a superfície principal de folga. Para tornear materiais duros, o ângulo deve ser pequeno. Para materiais moles, ele pode ser um pouco maior. Geralmente, nas ferramentas de aço rápido, ele vai estar entre 6 e 12, e as de metal duro entre 2 e 8. E aí coloquei aqui para vocês alguns valores do ângulo de folga. Para, por exemplo, para um ângulo de 5 graus, a gente utiliza para ferro fundido, aço ferroso em geral, e para um valor maior de 10 graus, para alumínio, plásticos e não metálicos. Por que que esse ângulo de folga menor ele é utilizado para peças mais duras? Porque eu diminuindo esse ângulo alfa, percebe que eu vou aumentar esse ângulo beta que eu vou ver mais para frente. A minha ferramenta ela vai ficar mais parruda, ela vai ficar com um ângulo de ataque maior, tá? Aumentando esse ângulo alfa, ela vai ficar mais pontuda. Significa que ela vai ter uma resistência menor a materiais mais duros. Ó, esse ângulo beta que eu estou falando para vocês é esse ângulo de cunha aqui, ó. Quanto maior for esse ângulo de cunha beta, que ele é formado, ó, o ângulo alfa faz parte dele, quanto maior for esse ângulo alfa, mais ele vai ser recomendado para materiais duros. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, materiais duros e frágeis, como ferro fundido e bronze, 75 a 85 graus. Então, quanto maior esse ângulo beta, é recomendado para materiais mais duros. Para tornear materiais moles, eu posso diminuir ele de 40 para 50 graus. Tá? Então, esse aqui é o ângulo de cunha. E o ângulo de saída, ele vai ajudar, né? Ele é determinado em função do material, uma vez que ele tem influência sobre a formação do cavaco e sobre a força do corte. Para materiais moles, esse ângulo gama, ele pode ser de 15 a 40 graus. Para materiais tenazes, 14 graus. E para materiais duros, ele pode ser de 0 a 8 graus. Para aço rápido, normalmente ele está entre 8 e 18. E para ferramentas de metal duros, entre menos 2 e 8. Então, esse ângulo ele pode ser negativo. Vou mostrar aqui para vocês. O ângulo de saída, ó, ele influencia na força de corte, no esforço para remover o cavaco, a frequência da força de corte, ou seja, a vibração que ele gera, no acabamento da peça e na resistência da ferramenta. E aí, a gente pode ter ângulos de saída positivo, que é nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um ângulo de saída gama positivo, tá? Nesse caso, ó, a soma deles dá 90 graus, tá? E eu posso ter um ângulo de corte negativo, que é nesse caso aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, aqui menos 2 ou menos 5 graus, não sei, tá? Eles vão apresentar ângulo, então, negativo. O ângulo de saída positivo ele é utilizado na usinagem de peças que exigem pouco esforço de corte. Esses são os mais comuns, tá? E quando eu preciso de um corte maior, né? Ou quando eu preciso trabalhar com corte interrompido,
aí eu trabalho com esse tipo aqui, ó, ângulo de saída negativo. Okay? Então aqui um pouquinho de qual vai ser o ângulo utilizado, tá? Para cada tipo de material e principalmente se é aço rápido ou metal duro. Por exemplo, se eu for usinar ferro fundido com dureza de 200 HB com aço rápido, eu preciso de 15 graus de ângulo de saída, para metal duro 10. Tá? Ou até de 10 a menos 10, depende do tipo de material. Aqui, de novo, ângulo de saída negativo para trabalho de desgaste em cortes interrompidos, tá? Principalmente para peças quadradas, né? Que eu vou ter ali um corte interrompido. O que é um corte interrompido, né? Imagine a peça girando e uma hora ela corta, uma hora ela não corta, uma hora ela corta, uma hora ela não corta. Isso gera bastante pancada na ferramenta. Então, esse ângulo negativo vai aumentar essa resistência a essas pancadas. Ó, peças com rasgos ou ressaltos, que faz com que o corte seja interrompido. Materiais duros também. Ângulo positivo, quando a ponta da ferramenta em relação à resta de corte for a parte mais alta. Ele é usada na usinagem de materiais macios e de baixa dureza. Materiais de baixa dureza são os aços comuns que se usinam no dia a dia. Por exemplo, um aço 1010, 1020, 1060, 1080. Tá? Esses são aços normais. E o ângulo neutro, quando a ponta da ferramenta está na mesma altura da aresta de corte, ou seja, 0 graus. É usado na usinagem de materiais duros e exige menor potência do que o positivo e o negativo. O cavaco se apresenta espiralado e contínuo, situação em que um grande volume pode inclusive ocasionar acidentes. Por isso que a gente tem o quebra-cavaco no ângulo, na superfície de saída, para evitar isso aí. Então, para os últimos 3 tipos de ângulo, que agora a gente mudou a posição da ferramenta. Ela não está mais em corte, ela está em pezinho aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. A gente estava vendo até agora os ângulos para essa posição aqui de ferramenta. A ferramenta ela está em corte, tá? E aqui é que eu estava observando. Agora eu vou ver ela aqui, em pezinha, nessa posição aqui. Vamos ver quais são os ângulos e quais são a importância deles. Primeiro, ó, o ângulo de posição principal. Ele é formado entre a aresta principal de corte, tá? e a direção do movimento de avanço. Então, aresta principal de corte e direção do movimento de avanço. Então, essa aqui é a aresta principal de corte da ferramenta. Aqui eu tenho a ponta da ferramenta, a aresta principal de corte e direção do avanço, que é uma linha imaginária, na verdade, né? Também é conhecido por ângulo de posição principal do fio de corte. Ele vai ser indicado nos manuais pela letra X e P, né? Que é o Ki, em grego. P de principal, porque depois a gente vai ter o Ki secundário, tá? Então, ângulo de posição principal, que é esse cara aqui, ó. Esses valores, eles interferem tanto na espessura e no comprimento do corte, quanto na força de corte e de penetração. Então, é um ângulo bastante importante na ferramenta. E o ângulo de posição secundário, que é esse cara aqui, ó. Ele é formado entre a aresta secundária de corte, e a direção do movimento de avanço, essa linha imaginária do avanço. É indicado pelo QS, né, ó, QS, nos manuais e catálogos. Tá? E aí, alguns tipos de valores de ângulos de posição, tanto principal quanto secundário. Vai estar aqui nessa tabela. Principal e secundário. Ângulos grandes, 90 graus, ou médios, de 45 a 75, ou pequeno. E aí, quanto que eu vou utilizar cada um deles? Okay? E aí, o ângulo de ponta, que vai ser, na verdade, o resultado entre o ângulo
de posição principal e secundária. O resultado vai ser o epsilon aqui, ó, que é esse ângulo de ponta, tá? E aí é ele que vai formar também outra cunha importante que vai atacar a peça para fazer o esforço necessário para o corte, ok? Então é isso, pessoal. Então hoje a gente viu, dando uma recapitulada aí, a gente viu um pouquinho dos tipos de ferramenta, os materiais de ferramentas que a gente tem, dois tipos muito importantes, o aço rápido e o metal duro, e depois a gente viu um pouquinho da geometria de corte da ferramenta. A gente viu as superfícies e depois viu os ângulos da ferramenta de corte. Então é bem importante a gente saber identificar eles aqui. Talvez não decorar essas superfícies e esses ângulos, mas saber identificar. Por exemplo, usar esse material para identificar a geometria de uma ferramenta. Ok? Beleza, pessoal? Obrigado aí pela aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beleza? Um abraço para todo mundo aí. Valeu!